Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, permaneçam convosco para mais um estudo da Palavra de Deus. Eu vos convido a se ajoelharem comigo para orarmos ao Senhor. Pai Santo, Deus amado, soberano do universo, louvado seja o seu nome, o nome de seu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus. Te agradecemos por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, suplicamos as Tuas bênçãos, o dom de Seu Divino Espírito, ao estudarmos mais este assunto da Tua Palavra. Dá-nos entendimento, compreensão e, acima de tudo, poder para viver conforme a Tua vontade. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como você viu, nosso estudo é o estudo de número 109, que tem como título Legislação do Repouso Semanal. É um estudo composto por 17 perguntas e respostas, nas quais vamos compreender o perigo de se impor uma legislação para se obedecer um dia de descanso através da obrigatoriedade. A pergunta de número 1 é a seguinte: quem fez o sábado? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Êxodo 20, versículo 11. Então, quem fez o sábado foi o Senhor, o Criador de todas as coisas. Pergunta 2. A quem pertence o sábado? O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Êxodo 20, versículo 10. Então, esse dia ele não pertence a nenhuma religião, ele não pertence a nenhum governo, a nenhuma pessoa, nem nada. Ele pertence ao Senhor, o nosso Deus. Pergunta 3. A quem, pois, devem ser prestadas contas de sua observância? Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Marcos 12, 17. Portanto, ao fazerem os homens leis de repouso, exigem prestação de contas dessa observância ao governo, o que vem a ser a mesma coisa. E isso nós não podemos aceitar como algo correto, né? Pergunta 4. Nas coisas religiosas, a quem somente daremos conta? Já vimos isso no estudo anterior. E a resposta é: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, versículo 12. Ao fazerem, porém, os homens leis compulsórias de repouso semanal, tornam semelhantes responsáveis perante o governo pela observância do repouso semanal. O que é completamente fora de questão se observar, não é? Pergunta 5. Como ordena Deus que observemos o dia do sábado? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Êxodo 20, versículo 8. Então é um dia que deve ser santificado. Ele deve ser separado para uso santo, para propósitos santos espirituais. Pergunta 6. Que indica ele como sendo um dos propósitos do sábado? 6 dias trabalho se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso, santa convocação. Nenhum trabalho fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Levítico 23, versículo 3. Então, ele indica que um dos propósitos santos para esse dia é a santa convocação, né? A reunião espiritual para se cultuar a ele, né? Pergunta 7. Visto, pois, que o sábado é santo, deve ser santificado e é dia de santa convocação, qual deve ser o seu caráter? Deve ser religioso. Tá aí a resposta, né? Pergunta 8. Qual, pois, deve ser a natureza de toda legislação do repouso semanal? É legislação religiosa. É uma lei religiosa. Pergunta 9. Que se dá quando o Estado promulga leis religiosas? Uma união da Igreja e do Estado. É isso que acontece quando o Estado ele cria uma lei religiosa. Acontece nessa ocasião, então, nessa legislação, a união de uma lei, a união da Igreja e do Estado. Tá? Pergunta 10. Qual tem sido sempre o resultado da legislação religiosa ou união da Igreja e do Estado?
O resultado é a intolerância religiosa e a perseguição para com aqueles que não querem obedecer a essas imposições. Tá? Pergunta 11. Qual foi a lei dominical de Constantino, de 7 de março de 321? Foi essa lei aí, olha. Que os juízes e o povo das cidades, bem como os comerciantes, repousem no venerável dia do sol. Aos moradores dos campos, porém, conceda-se atender livre e desembaraçadamente aos cuidados de sua lavoura, visto suceder frequentemente não haver dia mais adequado à semeadura e ao plantio das vinhas, pelo que não convém deixar passar a ocasião oportuna e privar-se as gentes das provisões separadas pelo céu. Edito de 7 de março de 321 Anno Domini, Corpus Juris Civilis Cord, livro 3, título 12,3, que foi também citado no estudo 99, né? Citamos aí essa lei. E ao fundo você ouviu aí o maravilhoso canto do Bem-te-vi, né? É muito gostoso poder estudar a palavra de Deus aqui morando no campo, na roça, com o silêncio, a paz, a tranquilidade que esse lugar nos proporciona e ouvindo aí o canto dos passarinhos. Vamos para a pergunta 12. Que outra legislação imperial em favor da observância do domingo foi feita no ano 386? Vamos ver que lei foi essa. Por uma lei do ano 386, essas mais antigas mudanças introduzidas pelo imperador Constantino foram impostas com maior vigor e, em geral, as transações civis de toda espécie foram estritamente proibidas no domingo. Church History de Neander, volume 2, página 300, edição de 1852. Vimos essa citação também no estudo anterior, né, que foi um reforço aí dessa lei dominical de Constantino. Pergunta 13. A pedido dos bispos da igreja, que outra lei foi obtida de Teodósio II no ano 425? Vamos ver que lei foi essa. No ano 425, a apresentação de espetáculos nos domingos e dias santos principais dos cristãos foi proibida, para que a devoção dos fiéis ficasse livre de todo empecilho. Idem, página 300 e 301. Então, o que aconteceu? Como nós já dissemos no estudo anterior, né, os espetáculos, tanto dos jogos quanto dos teatros, enfim, eles foram proibidos aí aos domingos e aos principais dias santos, para que assim não houvesse concorrência, vamos dizer assim, né, e os cristãos pudessem estar aí desimpedidos para frequentarem aí, para irem aos templos, fazerem as suas celebrações religiosas. Pergunta 14. Que diz dessa legislação o historiador? Vamos ver o que ele diz. Dessa maneira, a igreja recebeu auxílio do Estado para a consecução de seus propósitos. Mas não fosse essa interferência de interesses espirituais e seculares, e não fosse a vasta quantidade de meras conversões externas assim produzidas, ela não teria tido necessidade de semelhante auxílio. Idem, página 301. Tá certo? Vamos para a pergunta 15. Que ordenava a lei dominical de Carlos Magno, do ano 800. Vamos ver o que essa lei ordenava. Nós ordenamos, como exige a lei de Deus, só que é mentira, né? Que homem nenhum faça qualquer trabalho servil no dia do Senhor. E esse dia do Senhor foi o domingo, né? Que ele quis dizer. Que as mulheres não fiem nem teçam, não costurem, não cardem lã, não lavem roupa ostensivamente, nem tosquiem ovelhas, mas vão à igreja para louvar o Senhor, seu Deus. Sabbath for Men, The Crafts, página 556. Então a lei de Deus realmente ordena que se observe o dia de sábado, o sétimo dia, né? Mas a igreja instituiu o domingo, o primeiro dia da semana, e essa lei aí de Carlos Magno no ano 800, ela impunha o domingo aí como dia de descanso, proibindo as mulheres até de fazer coisas, trabalhos manuais aí, domésticos, podemos dizer assim, né, como costurar, como tecer e trabalharem a lã, tosquear ovelhas, etc. Percebemos que o domingo, que hoje é observado pela maioria esmagadora dos cristãos, ele foi ostensivamente imposto ao longo dos anos para que ele viesse assim a ser consolidado e o sábado fosse desprezado, como ainda hoje é pela maioria das pessoas que se dizem ser cristãos, ser filhos de Deus, né? Nós sabemos que todas essas coisas elas
nos mostram a pesada interferência do Estado em assuntos religiosos, conculcando assim os direitos de liberdade de adorar a Deus segundo os ditames de sua consciência, lançando por terra os mandamentos de Deus, pisando o decálogo e impondo aí, então as leis dos homens travestidas de leis de Deus. Pergunta 16 e penúltima de nosso estudo, 109. Como reza a lei dominical de Carlos II de 1677? Vamos ver como essa lei ela impôs a observância do domingo. Para melhor observância e guarda do santo dia do Senhor, comumente chamado domingo, decreta-se que todas as leis decretadas e em vigor concernentes à observância do dia do Senhor sejam cuidadosamente postas em execução e que toda e qualquer pessoa ou pessoas em cada dia do Senhor se dedique à sua observância, exercendo os deveres da piedade e da verdadeira religião. Revised Statutes of England, from 1235 a 1685, Anno Domini, Londres, 1780, páginas 779 e 780. A seção 2 desta lei, que ainda está em vigor na Inglaterra ao tempo da edição deste livro, que foi 1955, prevê que no caso de os culpados ou não poderem pagar as multas impostas, serão postos publicamente no pelourinho por espaço de 2 horas. Certo? Então essa aí é mais uma lei humana, se intrometendo em questões religiosas, impondo preceitos totalmente corrompidos, desvirtuados dos verdadeiros mandamentos de Deus. Pergunta 17 e última. Que impunha a primeira lei dominical emitida na América, ou seja, a de Virgínia, no ano 1610? É verdade. Na América, nos Estados Unidos da América, existem inúmeras leis dominicais estaduais. Em vários estados aí existem as mais variadas leis, com as mais variadas imposições e punições para aqueles que não obedecem. É bem verdade que muitas elas caíram em desuso, mas elas não foram abolidas, elas ainda estão lá. O que aconteceu foi um certo relaxamento para com essas leis, que fizesse com que elas não fossem tão seriamente obedecidas e as suas punições não infligidas aos desobedientes. Mas vamos ver o que essa primeira lei dominical americana do estado da Virgínia, no ano 1610, ela impunha às pessoas. Todo homem e mulher assistirá pela manhã ao culto divino e aos sermões pregados no dia do repouso, e à tarde ao culto divino e ao catecismo, sob pena de a primeira falta perder sua provisão e cota de alimento para toda a semana seguinte. A segunda, perder a dita cota e também sofrer açoites. E a terceira, transgressão, condenação à morte. Artigos, leis e ordens divinos, políticas e marciais para a colônia em Virgínia, estabelecida por Sir Thomas Gates Knight. Esse nome aí vocês me desculpem, não vou nem pronunciar, general, 24 de maio de 1610. Então aí note que essa lei, ela realmente ela tinha uma gradação de penalidades. A primeira transgressão, se ele não assistisse o culto divino pela manhã, os sermões pregados, e à tarde o culto divino e ao catecismo, a primeira falta impunha que ele perdesse a provisão de alimento para toda a semana seguinte. A segunda infração, perder a dita cota também e sofrer açoites. Além de perder essa semana de alimentos, ele sofreria açoites. E a terceira, ele seria condenado à morte. Tá certo? Então, olha só que punições terríveis que foram impostas aí com a união da Igreja e do Estado nos próprios Estados Unidos. São um país, dito o país da liberdade, E nós sabemos que em breve essa liberdade será suprimida aí das pessoas também com leis dominicais nacionais que serão impostas muito em breve, tá certo? Como diz a profecia. Vamos para as notas finais então do nosso estudo. São estas as leis dominicais originais pelas quais foram modeladas todas as leis da Europa e da América. A frequência à igreja não é em geral requerida pelas leis dominicais odiernas, nem o era em termos pelas mais antigas leis dominicais. Mas esse foi e sempre tem sido o objetivo principal de toda legislação dominical, desde Constantino até os nossos dias. As leis dominicais
são religiosas e, como mostra sua história, tem sido um dos meios principais de união e perpetuação da união da Igreja e Estado e preparo do caminho para imposições eclesiásticas e a intolerância e perseguição religiosas. A legislação religiosa da parte do governo civil está tão fora de propósito hoje como sempre esteve. Os homens não têm mais o direito de escolher um dia de repouso e ordenar a todos que o observem, do que teve Nabucodonosor de erigir uma estátua e ordenar a todos os povos que se prostrassem perante ela. A legislação do sábado é legislação religiosa, e legislação religiosa não pode ter lugar legítimo no governo civil. Tá certo, meus amados? Então nós sabemos que é um perigo muito grande quando os governos se intrometem em questões religiosas e querem impor leis de cunho religioso para que todas as pessoas indiscriminadamente observem. Precisamos prezar pela liberdade das pessoas, servirem a Deus conforme os ditames de sua consciência. Precisamos prezar pela liberdade das pessoas e servir a Deus como elas bem entendem que deve ser feito. E nós sabemos, segundo as profecias, né, muitas das quais aí pronunciadas pela mensageira do Senhor, a senhora Ellen G. White, a irmã White, que antes da história deste mundo ter um fim, leis dominicais nacionais, em primeiro lugar nos Estados Unidos e depois em vários outros países, se tornando então leis dominicais universais, vão impor aí o domingo como dia de descanso para que todas as pessoas observem. Quem não observar não vai poder comprar e nem vender. Será a primeira imposição, né? Vai ter aí o seu direito à alimentação restringido, porque não vai poder comprar comida e nem vender se ele produzir alguma coisa, né, no campo. Assim como aquela lei da Virgínia disse, né, quem não assistisse aos cultos ia ter a sua porção de alimento aí semanal restringida. Foi a primeira pena, né? A segunda infração, além de ter a pena de alimento retirada, sofreria açoites, e a última, a prisão e a morte. E é isso que vai acontecer agora nos fins dos tempos também. Primeiramente, eles vão tirar o direito das pessoas comprarem e venderem, e depois, quando as pragas começarem a cair, e o inimigo, disfarçado do próprio Cristo, fazendo milagres, percorrendo toda a terra, vai influenciar as pessoas a que exterminem da face da terra os desobedientes, porque, segundo ele vai dizer, aquelas pragas estão caindo pela ira de Deus para com os desobedientes, que não se rendem a se juntar a todo mundo em observar o domingo como dia de descanso. E aí vai ser imposto então um decreto de morte, assim como foi imposto no tempo de Esther, né? Um decreto para exterminar os judeus. Vai ser imposto um decreto para exterminar aqueles que adoram o Deus único e observam o sábado como dia de descanso. Mas nós sabemos que Deus intervirá e salvará o seu povo, e os desobedientes serão severamente punidos aí por Deus e sofrerão aí o dano da primeira morte, vindo depois a ressuscitar após 1000 anos para sofrer a punição final pelos seus pecados, sofrendo então o dano da segunda morte aí, a perdição eterna. Então, resumidamente, eu comentei para vocês o que vai acontecer, qual vai ser o fim de todas essas tentativas de se impor o domingo como dia de descanso, e que Deus nos ajude, né, nos dê força para sermos fiéis àquilo que Deus pede, não aquilo que o homem impõe. Eu espero que todos tenham entendido, né? O estudo de hoje é um estudo muito importante. Continuem estudando este assunto. Um livro que eu recomendo muito para que vocês leiam é O Grande Conflito, e tem outros títulos como A Grande Controvérsia. E se algum dia Deus me der o privilégio de publicar esse livro também, eu quero fazê-lo com o título A Batalha Universal entre o Bem e o Mal.
E é um livro aí que eu disponibilizo aí a vocês a imagem dele para que vocês adquiram. Aqueles que não leram ainda, leiam, porque nele mostra aí a trajetória de todo o desenvolvimento aí do cristianismo apostatado, com a culminância aí dessas profecias do decreto dominical e do que vai acontecer àqueles que se posicionarem a favor e contra este decreto, né? Leiam, estudem, se preparem, porque todas essas coisas estão muito próximas de acontecerem. E que Deus nos ajude, nos abençoe para que possamos estar prontos e não nos rendemos a imposições de homens desviados da verdade, mas nos mantermos firmes em obediência aos mandamentos de Deus. Que Deus abençoe a todos. Obrigado por você acompanhar mais um estudo aqui conosco. E até o nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Até mais.